Aleluia. Glorificado e exaltado para todos sempre seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e amigos sintonizadinhos conosco, o trecho que nós vamos fazer a leitura se encontra no Velho Testamento. Malaquias capítulo 3, versículo 8. A palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amém. Glória a Deus. Aqui está o trecho mais lindo, o trecho da Bíblia Sagrada mais usado. Nós encontramos de Gênesis a Apocalipse todas as palavras, a história do Evangelho, o princípio, quando Deus começou todas as coisas, lá no livro de Gênesis, onde ali estava nascendo um povo, vivendo um povo pela vontade de Deus. Quando culmina lá em Apocalipse, onde Jesus Cristo ali havia feito toda a sua obra no Calvário, mandou escrever às igrejas, ao anjo da igreja, mandou escrever que quanto aos tímidos, aos covardes, aos ladrões, não herdaria o reino de Deus. Mas, queridos irmãos e amigos, em todas essas palavras, 66 livros, de mais de 31 mil versículos da Bíblia, o versículo mais usado, mais cobiçado, mais visto, mais lido pelas igrejas dos dízimos, são exatamente esses versículos que se encontram em Malaquias, especificamente 3:10. Até mesmo do início do 8, versículo 8, quando ali mostra Deus dizendo: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois vós amaldiçoados, vós que me roubais a mim toda a nação. Quando diz a nação, aí eles também já ficam irmãos, amigos. Aqui está o título da nossa mensagem: traga seus dízimos e recebam as bênçãos de Deus. Tragam os seus dízimos e recebam as bênçãos de Deus. É esta a mensagem de todas as igrejas que cobram dízimos, dos ladrões, as igrejas dos ladrões. É esta hoje em dia a vontade de Deus, o homem se tornar um ladrão? Não, pastor, como é, o irmão Bibi, como é que o senhor diz ladrão? Aqui a Bíblia não está dizendo trazei todos os dízimos. Sim, meu irmão, o ladrão é porque ele não ouve, ele não coloca em prática a palavra de Deus para os dias de hoje. Vejamos que o versículo 8 e versículo 9 de 3 de Malaquias mostra ali toda a nação, não as nações. Essa palavra, ela era dirigida para a nação, o povo de Israel, não era para nós naquela época. Então, é esta hoje em dia a vontade de Deus? As pessoas religiosas, meus irmãos, hoje em dia, elas ouvem muitas coisas a respeito do dízimo. Os pregadores frequentemente citam Malaquias 3:10 para encherem os cofres de suas igrejas. E nessa parte o profeta de Deus disse: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus disse, Deus falou. Agora, que trecho de pregação poderoso, que mandamento de Deus, que obrigação clara, é um teste de fidelidade, garantia de bênção. Não é surpresa que esta seja uma passagem favorita de muitos pregadores
modernos, entre aspas, das igrejas dos dízimos. Mas estariam estes pregadores tratando corretamente a palavra de Deus? Estariam eles fazendo a vontade de Deus? Confrontando, portanto, com essa atitude que nós acabamos de mencionar, que na verdade é um teste de fidelidade, é uma garantia de bênção, um trecho como esse, Malaquias 3:10, é uma coisa que muitos estariam pregando, tratando da palavra de Deus de uma forma desonesta. Segundo Timóteo 2,15 diz a palavra de Deus da seguinte forma: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O homem que maneja bem a palavra não tem vergonha de se apresentar, porque ele conhece, ele sabe a palavra de Deus, ele é de Deus. Deus exige nossos dízimos hoje em dia? Será que ele está exigindo de você isso? Ele está prometendo bênçãos materiais em abundância, em retribuição? Irmão, precisamos examinar essas questões de acordo com a Bíblia Sagrada para determinar o que Deus realmente quer. Lá em Atos 17:11 está escrito na palavra de Deus, o pessoal de Bereia, aqueles irmãos da igreja de Bereia, na época de Paulo, quando ouviram falar que Paulo tinha se convertido, Paulo chegou pregando a palavra para eles. E tudo que Paulo falava, eles iam confirmando, iam conferindo dentro das Escrituras. Hoje nós estamos aqui falando essas verdades. Tem pessoas que não observam e se conferem na Bíblia não aceitam, porque a cabeça dele foi lavada, o cérebro dele foi preparado. Mesmo que alguém diga um pé de bananeira, uma bananeira é ferro, de todas as árvores que a gente vê, é um caule muito frágil, a gente corta com perfeição, com rapidez, com qualquer uma faquinha a gente corta. Isso quer dizer que ele é mole. Mas se você observar, alguém disser para ele que é ferro, a que a pessoa morre dizendo que o caule é de ferro. É como o pastor que faz a cabeça das pessoas, dizendo que tem que dar o dízimo, morrem elas e ainda vão para o inferno, porque não querem obedecer a palavra de Deus, mas obedecem direitinho, porque foi lavado a cabeça, foi feita a cabeça dessa pessoa. Eles querem dar direitinho o dízimo, porque o pastor falou, mesmo Jesus não tendo falado isso. Então Deus exige nosso dízimo em dia de hoje. Não há dúvida que Deus exigiu o dízimo na Bíblia, é claro. Mas para entendermos sua vontade para os dias de hoje, precisamos examinar a Bíblia, a palavra de Deus. Precisamos brevemente ver aqui os ensinamentos bíblicos sobre este assunto. O dízimo antes da lei de Moisés se encontra na palavra de Deus. Antes que Deus revelasse uma lei escrita a Moisés para governar os descendentes de Israel, encontramos duas ocasiões quando homens deram ou prometeram dízimos a Deus. Depois do resgate de pessoas e de bens que tinham sido tomadas de Sodoma numa guerra, Abraão deu um dízimo a Melquisedeque, o sacerdote de Deus, lá em Gênesis 14, 18 a 20. Ele vinha de uma guerra militar e ali havia tirado os despojos de uma briga, tinha matado todo mundo lá, tomou o que tinha dele, o de melhor, e ali pagou o dízimo. Será que isso aí é antes da lei, antes da aplicação da lei? Será que hoje também se pegasse essa prática, hein? Meu Deus do céu, era muito. Eu já considero o elemento que cobra um dízimo é um trombadinha. Imagine quantos trombadinhas não iria ter aí se pegasse essa prática, roubando para poder tirar o dízimo e levar para o seu chefe. Mais tarde, Jacó e o neto de Abraão prometeu devolver a Deus 10% da sua prosperidade, lá em Gênesis 28 e 22. Ele disse: olha, se o Senhor for comigo nessa viagem, me abençoar, eu certamente darei 10% do que eu ganhar, do que eu tenho, com certeza eu te darei. Quer dizer, ali era um voto. Esses dízimos parecem ter sido voluntários.
não há registro de qualquer mandamento de Deus a respeito do dízimo antes do tempo de Moisés. Certamente o dízimo de Abraão não é mais um padrão para hoje, da mesma forma que o exemplo de Noé, ele não exige que nós construamos uma arca hoje em dia, porque não vai mais acabar o mundo com água, agora vai ser fogo. Está escrito, a palavra de Deus, Pedro falando no capítulo 3, versículo 7, dizendo que esse mundo que nós vivemos, que foi submerso pelas águas no tempo de Noé, hoje ele se reserva para ser queimado pelo fogo. Então, Deus naquele tempo mandou Noé fazer uma arca para o povo se salvarem. Hoje não precisamos mais de arca, da mesma forma que nós não precisamos mais de devolver dízimo. Pela mesma razão que pregadores que hoje em dia não têm o direito de exigir que você construa um grande barco, eles também não têm base para usar os exemplos de doações de dízimo do livro de Gênesis para exigir que você dê 10% da sua renda à sua igreja. O dízimo na lei de Moisés, eu fui esclarecido pelo Espírito Santo, eu fui abençoado por Deus que eu não tenho que pagar dízimo, mas agora, pastor, eu tenho que ir para ali, para que ali eu pague o dízimo. Eu sou uma pessoa que não tem conhecimento, eu sou um leigo no assunto, eu sou um desobediente, eu sou, na verdade, um lobo que estava no meio das ovelhas. É isso que o elemento está dizendo, com essas atitudes malignas que ele toma diante de Deus e diante dos homens. É indiscutivelmente claro que Deus ordenou o dízimo na lei, ele deu através de Moisés. Muitas passagens mostram essas exigências, por exemplo, lá em Levítico 27, 30, 33, outros em Deuteronômio, Número e outros. O dízimo era uma característica da relação especial entre Deus e o seu povo escolhido de Israel. Nenhum estudante da Bíblia pode negar a necessidade do dízimo sob a lei de Moisés. Na lei de Moisés tinha que ter, era necessário. A manutenção dessa lei era necessária para mostrar que eles eram um povo separado por Deus e escolhido. Lá em Êxodo 19 está escrito. E outras passagens. Este mandamento a respeito do dízimo foram parte da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Malaquias viveu no mesmo tempo de Neemias. Era um judeu que pregava aos judeus. Malaquias 1:1 está escrito. Ele viveu sob a lei de Moisés, encorajou os outros israelitas a serem obedientes, conforme Malaquias 2:4-8 e 4:4, que ele diz: lembrai-vos da lei do meu servo Moisés. Ele encorajava o povo a pagar o dízimo naquele tempo. Ele usou pensamentos dessa lei para prever as responsabilidades e bênçãos espirituais ainda por vir através de um descendente de Abraão, mas não impôs sobre todas as pessoas de todos os tempos a obrigação de dar o dízimo, de forma alguma. Qualquer esforço para voltar à lei de Moisés, hoje em dia, é um esforço para reconstruir o muro de separação que Jesus morreu para destruir. Aí vem a palavra de Deus que diz lá em Efésios 2:11 ao versículo 16. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentio na carne chamada de circuncisão, pelo que na carne se chamou circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo os dois um novo homem, fazendo a paz. De versículo 16, encerrando, diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Certamente
Os verdadeiros seguidores de Jesus não quererão anular seu sacrifício, é claro, só para ali acumular dinheiro no tesouro de uma igreja. Aquele que é de Deus, ele não vai trabalhar para juntar tesouro onde ele não foi chamado, de forma alguma. Aquele que é de Cristo, com certeza, aquele que Jesus chamou, ele não vai anular o sacrifício do Senhor só para acumular dinheiro no tesouro da igreja a qual ele quer servir, só para ajudar o elemento a ser um malvado. Pelo contrário, Deus, nosso Senhor, diz na sua palavra que nós temos que eliminar Satanás e dar valor ao reino de Deus, porque diz: a vós é chegado o reino dos céus. Então nós temos que aceitar a palavra de Deus quando Jesus disse: aquele que não deixar amor de pai, de mãe, de irmão, de amigos, por amor a mim, não é digno de mim. O dízimo do Novo Testamento, vamos ver aqui outro exemplo. Todas as pessoas agora vivem sob a autoridade de Cristo, como foi revelado no Novo Testamento. Mateus 28, 18 a 20, Jesus diz: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Sua vontade entrou em vigor depois de sua morte, só depois da morte de Jesus. Está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 16 ao versículo 28. Nós encontramos a palavra de Deus, a vontade do Senhor, o sacrifício dele só teve vigor depois que ele consumou tudo na cruz do Calvário. Capítulo 9, versículo 16 diz de Hebreus: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Então, depois que Jesus morreu, aí sim entrou em vigor. Antes não, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá de alguém valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã pura, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Diz a palavra, versículo 20, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estas. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que o esperam para a salvação. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, é demais. Essa palavra é demais. Nos mostra que é a palavra de Deus. Estes, na verdade, esses fatos nos ajudarão a entender. E é o que nós estamos levando a você, meu irmão, a palavra do Senhor. Palavra digna de aceitação, pois essa palavra é a palavra de Deus. Mas muitos não querem e até andam com Deus, depois desvanecem. É muito triste. Nós vemos todas as pessoas agora vivem sob a autoridade de Cristo, como foi revelado no Novo Testamento. Todo mundo, sua vontade entrou em vigor. Está escrito 9, 16 a 28. Estes fatos nos ajudarão a entender as passagens do Novo Testamento a respeito do dízimo. Durante sua vida, Jesus reconheceu a autoridade da lei de Moisés. Ele era um judeu, nascido sob a lei, conforme está escrito a palavra de Deus, Gálatas 4:4.
e com a missão, sim, de cumprir essa lei. Mateus 5, 17 a 18, ele diz que não veio para descumprir, mas para cumprir, não veio abrogar. Jesus criticou os judeus hipócritas que negligenciavam outros mandamentos divinos, enquanto zelosamente aplicavam a lei do dízimo. Jesus não ensinou que a lei do dízimo seria uma parte da sua nova aliança que entraria em vigor após a sua morte. O livro de Hebreus fala do dízimo para mostrar a superioridade do sacerdócio de Jesus, sim. Quando comparado com o sacerdócio levítico na velha aliança, essa passagem não está ordenando o dízimo para hoje em dia. De fato, o mesmo capítulo afirma claramente que Jesus ele mudou ou revogou a lei de Moisés em Hebreus 7:11 ao versículo 19. Diz a palavra no versículo 12, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se muda a lei. O dízimo não é ordenado na lei de Cristo, que é o Novo Testamento. Não é ordenado. Irmão, se nós fôssemos falar disso aqui, passava o dia todinho falando, porque é a verdade. Nós pregamos a verdade. Qual lei se aplica hoje? Não temos mais que aplicar a lei dos dízimos hoje. Mas por que tem essas pessoas que estão aplicando? Leia a Bíblia, leia. Pregam. Eles curam em nome de Jesus. Cura. Eles fazem maravilha em nome de Jesus. Faz. Jesus disse, curai os enfermos, eles curam. Limpar os leprosos, eles limpam. Faz muita coisa. Está em Mateus capítulo 10, versículo 8. Ah, mas eles fazem muita coisa. Meus irmãos, para enganar é um negócio sério. O mentiroso sempre tem muito argumento. Ele mente demais. A gente identifica bem rapidinho. Observando o que Jesus diz, Mateus capítulo 10, versículo 8. Vamos aqui, curar os enfermos, eles curam. Limpar os leprosos, ele limpa. Ressuscitar os mortos, ele ressuscita. Expulsar os demônios, ele expulsa. De graça recebeste, receberam de graça. De graça dá. Ele diz, não. De graça não dou de graça não. É de pagamento, é 10%. As palavras de Jesus não têm valor para eles. São o que? Eles? Desobedientes. Pessoas que têm, na verdade, o prazer de roubar. E são ladrões de almas, ladrões de consciência, ladrão do seu dinheiro. Por isso, mais uma vez estamos aqui, pregando essa verdade, anunciando essa verdade. Jesus morreu na cruz para te dar a vida eterna, gratuitamente. Você não tem que pagar absolutamente nada. Não se iluda com palavras de homens falsos, lobos devoradores, mas aplique a palavra de Deus no seu coração. Não vivemos sobre a lei de Moisés. Hoje em dia Jesus nos mostra, ele aboliu essa lei por sua morte. Efésios capítulo 2, versículo 14 ao versículo 15, mostrando aqui a palavra de Deus, que Jesus aboliu essa lei de você ficar preso, pagando dízimo, enganado. Capítulo 2, versículo 14 ao versículo 15 está escrito, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo os dois, um novo homem fazendo a paz. Jesus aboliu. E o pior de tudo são aqueles que já foram libertos e voltam às fábulas. A lei gravada nas pedras no Monte Sinai exigiu-se, portanto, a nova aliança que permanece. Ali mostra, portanto, que exigiu ali o que? Extingui-lo. Ela extinguiu. A lei de Cristo extinguiu aquela escrita em pedra. Está escrito em 2 Coríntios 3, 6 a 11. A lei, ela funcionou como um tutor para trazer o povo a Cristo. Mas não estamos mais sob esse tutor. Aquele que deseja estar sob a lei, estão abandonando a liberdade em Cristo e retornando à escravidão. Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao 31. As pessoas que voltam a essa lei estão decaindo da graça e se separando de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6. Não temos o direito de retornar a essa lei, obrigar que guardem o sábado,
ou falem a prática da circuncisão e sacrifícios de animais, as regras especiais sobre roupas, a pena de morte para os filhos rebeldes, o dízimo e qualquer outro mandamento da lei de Moisés. Vivemos sob a autoridade de Cristo e temos que encontrar autoridade religiosa na nova aliança, glória a Deus, que Ele nos deu através de sua morte. Ele é o mediador desta nova aliança, Hebreus 9:15. Seremos julgados por suas palavras, João 12:48-50. Desde que Jesus tem toda a autoridade, temos a responsabilidade de obedecer tudo, Mateus 28:18-20. Então, meu irmão, vamos fazer a nossa oração, pedindo ao nosso Deus que venha te abençoar. Você que está preso, você que está triste, desanimado, ninguém te ajuda a pagar as tuas contas, ninguém te ajuda a pagar a tua luz, tua água, ninguém te ajuda a comprar o teu remédio, o teu carro ou a tua comida. Mas na hora de dizer assim, é para servir a Deus, na Igreja Missão Pentecostal, se reúne um bando de demônios e te obriga a você cumprir com a vontade dele. Então, meu irmão, mas a falta está em quem? Em você, que ouvindo a palavra, lendo a Bíblia Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo, você tem abandonado o nosso Deus e tem ido após doutrinas de demônios. Que Deus tenha compaixão. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, abençoe de uma forma especial, nos dá a liberdade de te servir e te exaltar, bendizer o teu santo nome, Pai. Eu te peço a tua bênção, meu Deus, e eu te agradeço, ó Pai, em o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém e graças a Deus. Diga comigo, graças a Deus. Que Deus te abençoe.